A paz do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo vai tirar a dúvida de muitas pessoas. Eu tenho recebido relatos aqui através do canal de algumas pessoas que falam que têm dificuldade para sentir a presença de Deus, o que deve fazer para sentir a presença de Deus. Pessoas que estão preocupadas, por não sentir a presença de Deus. Então eu decidi, aqui através do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus me tocou para fazer esse vídeo e eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de muitas pessoas, eu tenho certeza que vai ajudar também essas pessoas a sentir a presença de Deus, porque às vezes a pessoa vai para uma igreja e lá naquela igreja vê outras pessoas sentindo a presença de Deus e parece algo tão lindo, algo tão perfeito, e elas, lá dentro delas, elas não sentem a presença de Deus. E isso faz com que ela se sinta frustrada, faz com que ela se sinta triste e diferente dos demais, Então é algo frustrante e eu tenho certeza que este vídeo vai tirar as dúvidas e vai ajudar você que está nessa situação, que não sente a presença de Deus, vai ajudar você a sentir a presença de Deus. Existe, claro, infinitas causas que faz com que a pessoa não venha sentir a presença de Deus. Mas eu coloquei aqui algumas causas. O que acontece para que muitas pessoas não venham sentir a presença de Deus? E eu peço que você fique até o final do vídeo, como sempre eu peço aqui, para que você venha receber a mensagem completa, para que você venha ser alcançada por esse esclarecimento, que acredito que é do Espírito Santo de Deus, para que você venha sentir a presença de Deus. Porque nós sabemos que o inimigo ele tem trabalhado muito em muitas pessoas para que ela não venha sentir a presença de Deus, para que ela não venha ser liberta. E é importante o conteúdo desse vídeo, é importante esse assunto. Então não assista pela metade, assista o vídeo completo para que você venha entender melhor o que se passa. Talvez você esteja nessa situação. E se você não estiver nessa situação, peço que compartilhe, porque algumas pessoas têm essa dificuldade e é importante que você compartilhe esse vídeo para que as pessoas venham entender e para que você venha, através dessa ação, compartilhando, venha ajudar os seus irmãos para que eles também venham sentir a presença de Deus, assim como você sente a presença de Deus. Amém? Então eu coloquei aqui uma causa. E a primeira causa é o líder não faz um acompanhamento. Então eu coloquei esta causa. O que acontece? Pelo fato do líder da igreja não fazer um acompanhamento àquela pessoa, um acompanhamento àquela ovelha, porque muitas vezes aquela ovelha, aquela pessoa que está indo à igreja, ela está tendo algum ataque espiritual, está acontecendo algo na vida dela, ela não está ali na igreja realmente ouvindo a palavra. Às vezes a pessoa está voando, está pensando em outra coisa. E às vezes a pessoa não está ali, está só o corpo presente ali na igreja. Então às vezes isso é um ataque espiritual, está acontecendo alguma coisa ali na vida daquela pessoa. Então o que acontece, não são todos os líderes, mas existem muitos líderes que está preocupado mais a pessoa ir ao culto. Foi ao culto, pronto, está tudo certo. Mas não faz um acompanhamento com aquela pessoa. O que está acontecendo na vida daquela pessoa? Será que aquela pessoa está bem? Eu sei que às vezes a pessoa não quer dizer o que se passa. Mas eu aconselho aqui que se você tiver essa dificuldade de sentir a presença de Deus, que você venha comunicar ao seu líder, para que ele possa te ajudar, te auxiliar espiritualmente, para que ele possa entender o que se passa. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes a pessoa até diz ao líder o que está se passando, mas o líder ele não faz aquele acompanhamento, Ele não faz aquela oração. Muitas vezes precisa fazer uma oração lá na casa, precisa consagrar aquela casa a Deus, Alguma coisa está acontecendo ali naquela casa. Então precisa falar com todos os moradores daquela casa, As pessoas da família. Precisa fazer um acompanhamento com aquela pessoa que vai à igreja. Então, às vezes, alguns líderes não fazem esse acompanhamento.
Então, às vezes, é o próprio líder que impede a pessoa de sentir a presença de Deus, porque não está acompanhando, não sabe o que se passa. É uma igreja que só faz culto, mas não faz visita, não acompanha, não tem ensinamento bíblico, que é fundamental ter palavra. É uma igreja que não tem palavra, uma igreja que, como falam, né, só tem movimento, só tem pessoas ali no movimento, mas não tem palavra. E mais na frente desse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. Então isso dificulta, né, a pessoa que está tendo um ataque espiritual sentir a presença de Deus. Então às vezes é o líder, o próprio líder que dificulta aquela pessoa sentir a presença de Deus. Né? Essa é uma causa. E é claro que se você está numa igreja em que o líder não lhe dá nenhum suporte, não lhe auxilia, né? não lhe acompanha espiritualmente, eu aconselho você a ir para outra igreja. Porque é muito sério a pessoa ir para a igreja e não sentir a presença de Deus. Então, se tem um líder que dificulta você sentir a presença de Deus, que atrapalha você sentir a presença de Deus, é importante que você não esteja nesta congregação, que você vá para outra, para que realmente você venha encontrar um líder de verdade que venha lhe acompanhar, né? Verdadeiramente, que venha ensinar a palavra, que venha estar com você, lado a lado, lhe acompanhando. Amém? Então, a segunda causa é a igreja errada. Então, o que é que acontece? Algumas pessoas vão para uma igreja, né? E naquela igreja, como eu falei anteriormente, que mais na frente eu iria falar sobre isso, sobre igreja, e chegou a hora, né? Eu vou falar sobre essa parte da igreja. O que acontece? Às vezes, a pessoa vai para uma igreja e chegando lá na igreja, aquela igreja é uma igreja muito calma, onde a pessoa só tem ali a palavra, e ali naquela palavra, aquela igreja calma, uma igreja que não acredita nos dons, né? Então, existem vários tipos de igreja. Tem a igreja que não acredita nos dons, que só acredita na palavra. Porém, aí se contradiz essa igreja, porque nós sabemos que a própria palavra, aquilo que está na Bíblia, fala sobre os dons. Então, tem igreja que não acredita nos dons. Então, o que acontece? Às vezes, aquela pessoa que não está sentindo a presença de Deus, às vezes aquela pessoa ela tem um chamado, ela tem um dom, ela ou está para receber um dom, né? Um dom de línguas ou outro dom. E aquela igreja, por não acreditar nos dons, por dizer que isso não existe, que já cessou os dons, né? Termina aqui atrapalhando, termina aqui impedindo daquela pessoa ir adiante com o seu chamado, sentir a presença de Deus, né? Exercer ali o seu chamado, adquirir o seu dom que Deus já separou. Então, não estou aqui contra as igrejas que são calmas, né? Quero que você entenda, não é questão de ser calma, é questão de algumas igrejas não acreditar nos dons, só falar que é a palavra, só que na mesma palavra fala que é importante a gente praticar a palavra, né? E é importante também o lado espiritual. Nós sabemos que Deus se manifestou de forma sobrenatural. Está ali na Bíblia. Pessoas teve dons, como o apóstolo Paulo. Então, a própria palavra fala sobre os dons. Então, existe a palavra, ali a prática da palavra, e dentro da palavra tem, claro, o sobrenatural de Deus. Só que algumas igrejas não acreditam nos dons. Então termina aqui impedindo, a igreja está ali uma igreja morna, uma igreja que não há um avivamento, que não há um sobrenatural de Deus lá dentro, né? E com isso impede a pessoa de sentir o Espírito Santo de Deus, de sentir a presença de Deus, né? Então às vezes a pessoa está na igreja errada, né? E uma coisa que eu quero falar aqui também sobre a igreja é o que acontece é que muitas pessoas elas acham que a igreja pentecostal é aquela igreja que é de movimento, que o povo fica rodando e aí naquele tumulto, e aí vem as críticas, né?
Mas existe igreja pentecostal que tem sim os dons, mas que não há tumulto, que uma pessoa não bate na outra ali, não existe confusão, tudo é com ordem e decência. Então, pentecostal não está ligado a pessoa a ter um culto ali na confusão, não está ligado a isso. Pentecostal está ligado aos dons, né? Ao sobrenatural de Deus. Então, existe igreja pentecostal que fala sobre os dons, que acredita nos dons, que os dons ali são realmente praticados, existe palavra, existe tudo ali na ordem e decência, sem confusão. Então, existe esse tipo de igreja pentecostal. Não são todas as igrejas pentecostais que têm ali aquele tumulto, aquela confusão, um batendo no outro, ninguém entende nada e às vezes serve até como um escândalo. Então, o que acontece é que existem pessoas que dividem as igrejas em dois grupos. Aquela igreja calma, que é só palavra, e a igreja que está ali no tumulto, um batendo no outro, né? Então, nem toda a igreja pentecostal é assim. Existe igreja pentecostal que é só movimento, raramente a gente vê um ensino, uma palavra. Existe igreja pentecostal que tem ensino, que tem palavra e que tem ali os dons. E tem ali a prática dos dons espirituais. Então, as pessoas, geralmente na internet, dividem a igreja como se todas as igrejas pentecostais fosse uma igreja que não tivesse palavra, uma igreja que fosse tumultuada, uma igreja que tivesse só movimento, e não é assim. Então, o que acontece é que às vezes a pessoa é ensinada que não existe dons e fica numa igreja que falam, não é, que tem palavra, embora, como eu falei antes, os dons também estão dentro da palavra, o sobrenatural está dentro da palavra, o lado espiritual está dentro da palavra. Então, o que acontece são líderes que eles não têm esses dons, eles não têm esse lado sobrenatural e, por não ter, termina que não acreditando nos dons e termina que dizendo que os dons cessou, acabou. Então, a pessoa que tem um chamado, que tem os dons, né, que está ali para praticar, para exercer, fazer aquilo que Deus mandou, quando se está numa igreja errada, no caso uma igreja calma demais, uma igreja que não está ali ensinando o lado espiritual, né, está falando outras coisas e às vezes mudando o sentido da palavra de Deus, mudando a interpretação da palavra de Deus, então acontece da pessoa se sentir ali sem sentido, como se estivesse ali por estar, mas não está sentindo a presença de Deus. Então, estar na igreja errada também impede a pessoa sentir a presença de Deus, né? E tem pessoas que também estão numa igreja onde tem tanto movimento e não tem palavra, que também fica ali até espantado, até escandalizado, com as pessoas um batendo no outro, né? Sem ordem, aquela confusão no culto, e a pessoa também não sente a presença de Deus. Então, a igreja tem que ter dons, prática de dons, tem que ter palavra, tem que ter ensinamento, tem que ser uma igreja bíblica. Então, estar na igreja errada também atrapalha a pessoa sentir a presença de Deus. Amém? Tem também a pessoa não exercita a fé. Como assim? Como uma pessoa se diz ser de Deus, como uma pessoa se diz ser cristã, como uma pessoa se diz ser evangélica, se não pratica a fé. Como seria isso? Não praticar a fé é uma causa, né? É algo que acontece, é o porquê da pessoa não sentir a presença de Deus, em alguns casos. Por exemplo, a pessoa passa o dia trabalhando, né? Às vezes tem um trabalho ruim, um trabalho que você até sofre perseguição, um trabalho que você discute, né, ali. Então, uma coisa bem tumultuada. E a pessoa vem para casa, né, chega em casa
vai para a igreja. Quando chega final de semana, fica em casa assistindo TV, assistindo os programas que passa, filmes, séries, vídeos, e domingo vai à igreja, não sente a presença de Deus. Então o que é que está acontecendo? Às vezes não é culpa do líder, como eu falei anteriormente. Então são casos e casos, por isso eu coloquei aqui esses pontos. Às vezes não é a igreja errada, às vezes é a pessoa que não pratica sua fé. Como nós iremos praticar nossa fé? Nós temos que entender que nós precisamos praticar a fé. Então você tem que praticar, você tem que fazer esse exercício. Durante o dia você tem que ouvir um louvor, mas não é ouvir um louvor e ficar pensando em outras coisas. É meditar no louvor, é meditar ali na palavra que aquele louvor está falando. É você falar com Deus. Você tem que, durante o dia, você orar um pouco, tirar um tempinho do seu dia para orar, falar com Deus. Não estou dizendo aqui necessariamente você tem que se ajoelhar no canto para orar. Não, você pode ir no caminho do trabalho, quando estiver no ônibus, estar ali falando com Deus, orando. Você pode no caminho ouvir um louvor. Né? Você pode, se você vai trabalhar de carro, você pode botar um louvor no seu carro. Né? Ao chegar no trabalho, se você sempre chega mais cedo, você lê ali um versículo e medita naquele versículo, pensa que aquele versículo, o que aquela palavra está falando para você. Então, você chega do trabalho, né? Tomou um banho, não é dia de culto, você vai ler a palavra, você vai meditar, você vai ouvir um louvor. Você é dona de casa, está fazendo as coisas de casa, lavando uma louça, passando um pano, bota um louvor, né? Enquanto você está ali passando o pano na casa, você está ali meditando na palavra que aquele louvor está falando. Você está passando na casa, você está passando pano na casa, você está ali orando, falando com Deus, falando algum problema que você tem, algo, pedindo a proteção de Deus, pedindo para que Deus lhe ajude, pedindo perdão a Deus por algo que você tenha feito. Então isso é praticar a fé. Então o que acontece? Existem pessoas que estão na igreja certa, que o líder faz um acompanhamento, mas o que acontece? A pessoa vai para o trabalho, naquela agitação, volta, vai para a igreja, então ouve a palavra só ali na igreja. Então, às vezes, aquela pessoa está tão atribulada, pensando nas coisas que tem para fazer, nas contas, em tantas outras coisas, né? Que a pessoa não pensa em Deus, que a pessoa não está ali sentindo a presença de Deus. Então, é difícil. Se a pessoa não pratica a fé, se a pessoa passa o dia todo, todos os dias da semana, final de semana, né? Assistindo coisas mundanas, programas seculares, às vezes até no trabalho ouvindo músicas seculares. A pessoa não medita, a pessoa não ora, a pessoa não louva, a pessoa não faz nada para Deus. Né? Assiste programas seculares, séries, filmes, direto. Vai para a escola, chega lá, está com amigos, né, que não são pessoas evangélicas. Então, ouve conversações que não é de Deus, né? Pessoas que estão ali, vamos se dizer assim, uma parte no mundo e uma parte dentro da igreja. Então, como que a pessoa vai sentir a presença de Deus se aquela pessoa está só com a parte secular? Aquela pessoa não está praticando a sua fé, não está exercitando a sua fé. Então, uma pessoa dessa que faz essas coisas, que está no mundo, mas também vai à igreja, não vai sentir a presença de Deus. Porque não está ali praticando a sua fé, não está exercitando a sua fé, não está ali buscando a Deus. Então, se não está buscando a Deus, não vai achar. Se é uma pessoa que não busca a Deus, ela não vai achar a Deus. Então isso acontece, uma pessoa que passa o tempo, a semana sem buscar a Deus e vai buscar a Deus só na igreja. E quando chega lá na igreja não sente a presença de Deus, porque a cabeça guardou ali coisas mundanas. Então a cabeça está cheia de coisas mundanas. E ali tem dificuldade de se concentrar no culto, tem dificuldade de sentir a presença de Deus. Então isso acontece muito.
Então, se você está nessa situação, procure exercitar a sua fé, procure buscar a Deus mais, procure praticar a sua fé, para que você venha sentir a presença de Deus. E outro ponto também que acontece é quando a pessoa ela não obedece à palavra de Deus. Então, uma pessoa que está em desobediência à palavra de Deus, uma pessoa que está fazendo algo que é contra a palavra de Deus, a pessoa que está ali errando, que está ali constantemente em pecado, aquela pessoa também não vai sentir a presença de Deus, porque Deus ele não vai estar presente, não vai estar ali num templo que está sujo, num templo que está com pecado. Então não vai sentir a presença de Deus. Nós sabemos que existem pessoas que estão em pecado dentro das igrejas, fazendo coisas que desagradam a Deus, muitas vezes em adultério, fazendo algo que desagrada a Deus, e está ali como se nada tivesse acontecido, está ali pregando como se nada tivesse acontecido, achando que por enganar as pessoas também engana a Deus, só que não engana a Deus. Agora, o que acontece? Por que existem pessoas assim? Nós sabemos que é dividido, existe o trigo, existe o joio. Então o joio ele finge que ele é de Deus, mas ele não é de Deus. Ele é o joio. Ele foi ali colocado pelo inimigo. Então, nem sempre porque a pessoa prega, porque a pessoa louva, porque a pessoa faz parte ali da igreja, é uma pessoa de Deus. E a gente não deve se escandalizar com isso. Porque nós sabemos que o joio é muito parecido com o trigo. Temos que deixar Deus fazer ali a obra. Então, o que acontece? Né? Que muitas pessoas quando vê, o líder está errado, mas está ali pregando, tá? Aí as pessoas se espelham e dizem, se o líder está assim, eu vou ficar assim também. Vou ver minha vida fazendo o que eu quero. E ir lá e vou para a igreja, achando muitas vezes que está salvo, achando muitas vezes que está correto, só que não está correto, não está salvo. Porque está desagradando a Deus, não está obedecendo a palavra de Deus, está fazendo coisas que desagradam a Deus e está agradando o diabo. Então jamais vai sentir a presença de Deus. O que muitas vezes esses pregadores que estão ali errados, estão fazendo coisas erradas e está falando ali de Deus, eles não estão sentindo a presença de Deus. Eles estão se enganando. Porque a palavra de Deus diz que o diabo ele se disfarça de anjo de luz. Então, muitas vezes ele está ali endemoniado, falando ali em línguas estranhas, mas não é o Espírito Santo de Deus. Às vezes é um demônio, é algo ruim, que está ali se fingindo de ser de Deus. Está ali se fingindo ser o Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas até acreditam. Então é algo que nós temos que colocar na nossa mente, no nosso coração, que a gente tem que entender que servir a Deus não é só ir à igreja, pregar, louvar ou estar sentado lá ouvindo a palavra de Deus. É trazer esta palavra para a sua vida, é obedecer a palavra de Deus, é buscar a Deus durante o dia, durante a noite. Não estou dizendo que a pessoa tem que ficar 24 horas, porque a palavra de Deus diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então tem um tempo de orar, tem um tempo de louvar, tem um tempo de meditar, tem um tempo de trabalhar, tem um tempo de você sentar ali para fazer sua refeição, comer. Tem um tempo de você dar atenção à sua esposa, ao seu esposo. Tem um tempo ali de você dar atenção à sua família, aos seus pais. Então há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas eu também quero deixar aqui uma observação. Se você diz assim, mas eu não tenho tempo de louvar, a minha vida é muito corrida, eu trabalho, de noite eu estudo. Só tenho tempo de ir na igreja no domingo. Eu não tenho tempo de fazer isso. Então, eu sinto em lhe dizer que você não está tendo tempo para Deus. Você está totalmente
preocupado com as coisas do mundo, trabalho, faculdade, mas não está preocupado com a sua intimidade com Deus. Você não está com tempo para Deus. A palavra de Deus fala algo muito importante quando ele fala de Marta e Maria. Que Marta estava ali fazendo os serviços de casa, ali servindo Jesus, e Maria estava sentada ouvindo Jesus. E Marta ficou com raiva e disse a Deus, a Jesus, que Maria não estava lhe ajudando. E Jesus disse, Marta, Marta, por que tu estás tão ansiosa? Maria está com uma boa parte, porque não será tirada dela. Então Maria estava se dedicando a ouvir a palavra de Deus, estava ali, pegou para ela o que é bom, que é a palavra de Deus. E Marta estava tão preocupada com as tarefas de casa, com as coisas que não estava ouvindo a palavra de Deus. Então uma pessoa que só se preocupa com a faculdade, só se preocupa com o trabalho, não tem um tempo para Deus, é isso que acontece. Não vai sentir nunca a presença de Deus. Não vai se converter verdadeiramente, porque não sabe a palavra. E a palavra de Deus diz que as pessoas sofrem por falta de conhecimento. Então, se não conhece a palavra, vai sofrer, porque não vai se converter verdadeiramente. Amém? Então, tá aqui esses pontos. Eu espero que tenha tirado as suas dúvidas. E se você sente a presença de Deus, não deixe de compartilhar também essa palavra para aquelas pessoas também que não sentem a presença de Deus. E se você também não sente a presença de Deus, espero que esse vídeo tenha ajudado bastante, porque eu sei que aqui está presente o Espírito Santo de Deus, que vai te auxiliar para que você venha sentir a presença de Deus, e compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas venham sentir a presença de Deus. Amém? Espero que tenha te ajudado bastante, que o Senhor Jesus continue te ajudando, continue te abençoando. Amém?